Continuar o nosso estudo. Vamos continuar nosso estudo sobre os 5 juízos de Deus. Só vou dar aqui o fechamento do juízo 3. Só um fechamento rápido, quero ler aqui um versículo, que está em Apocalipse 22, 12. Estamos fechando o juízo 3. Vamos passar para o 4 e para o 5. Apocalipse 22, 12. Uma promessa deixada pelo Senhor, dada pelo Senhor Jesus. Todos acharam? Amém? Eu vou ler a partir do versículo 11, só para poder contextualizar. Continue o ímpio fazendo injustiça, ou injusto, perdão, fazendo injustiça. Continue o imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então veja você que fala aqui de práticas e obras. No versículo 11. No versículo 12, o Senhor complementa. E, essa conjunção I é o conectivo com o que foi dito anteriormente. É uma conjunção conectiva. Ele está ligando essa sentença ao que ele falou anteriormente, ao que ele falou no versículo 11. E, ou seja, continue fazendo o que vocês estão fazendo. Quem é ímpio, continue na impiedade. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é justo, continue na justiça. Quem é santo, continue na santificação. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Estamos fechando o juízo 3. E nós estamos vendo que o Senhor Jesus, ele dá uma orientação muito clara, muito franca, muito direta para aqueles que leem o livro ou a revelação do Apocalipse. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Se querem continuar dessa forma, continuem, mas saibam que eu virei e retribuirei a cada um segundo as suas obras. Então, irmãos, existe um juízo sobre as obras, e cada um vai receber de Deus, de acordo com aquilo que praticou. No caso dos crentes, tem a ver com galardão. No caso dos ímpios, será de fato a condenação. Mas, fechando então o juízo 3, vamos falar agora do quarto juízo. Esse quarto juízo, ele está lá em Mateus 25. Vamos para lá, para Mateus 25? Ali uma passagem que às vezes é pouco compreendida dentro do seu contexto. Mateus 25, 31. E é uma passagem que fala realmente de juízo. Então esse seria o quarto juízo aqui do nosso estudo. O primeiro juízo foi o juízo dos pecados, que foi na cruz. Segundo juízo, a disciplina do crente. Terceiro juízo, o juízo das obras dos crentes. Quarto juízo, juízo das nações. As nações serão julgadas pelo Senhor. Esse aqui também é um juízo escatológico, que vai acontecer no fim. No fim, pelo menos, desta presente era. Vamos lá. Vamos ler Mateus 25.
31 e 32. Quem pode ler? Maravilha. Então diz aqui, quando o Filho do Homem vier na sua majestade ou na sua glória, e os anjos juntamente com ele, então ele se assentará no trono. Por que ele se assentará no trono, irmãos? Por quê? Porque ele é rei. Ele é rei, né? É o rei dos reis. Então ele vai se assentar no lugar de direito dele. E esse trono é sobre os reinos, né, da terra. Porque esse juízo será feito contra as nações do planeta Terra. Então ele vai julgar as nações como o rei soberano, né? Como nós falamos, rei dos reis, ou como os nossos irmãos judeus falam, Melech, que é rei, né? Hamalachim, que é rei dos reis. Então ele, como o rei dos reis, o soberano, ele se assentará no seu trono. Engraçado que com os crentes ele estará no bema. Presta atenção nos detalhes, né? Com os crentes ele estará no bema, que é um tribunal ou um pódio para dar a recompensa. O bema é para a recompensa, é para premiar, né? O bema não é um juízo para condenação, mas é para premiação. Com a igreja será no bema, mas com as nações será no trono. Por quê? Trono tem a ver com governo, né? Diz assim, né? Se assentou sobre o trono. Quem é que se assenta sobre um trono? Um governante, um rei, né? Então, com as nações, ele vai mostrar o seu senhorio. Ele vai mostrar a sua autoridade. Ele vai mostrar o seu governo e o seu poder de julgar cada nação. Então, as nações passarão também por um juízo. Deixa eu só colocar aqui na... A palavra nações, ela tem a ver com etnia, né? Tem a ver com povos, multidão. Então o Senhor vai julgar as nações, o Senhor julgará os povos. E ele vai utilizar um critério para esse tipo de juízo. Nem todas as nações entrarão no milênio, no governo milenar de Cristo. Nem todas as nações farão parte desse governo milenar. Existem nações que não farão parte, que deixarão de existir, né? Quando o Senhor estabelecer o seu governo milenar aqui na terra. Vamos ver aqui, antes da gente poder entrar no aspecto desse julgamento. Vamos lá. Qual é o objetivo ou qual é o objeto desse quarto juízo? É o juízo das nações. A ocasião, quando se dará? Na aparição gloriosa do nosso Senhor, quando ele se assentar no seu trono. Quando ele se assentar no seu trono. Onde será feito? Qual será o local físico em que se dará esse julgamento das nações? Vamos lá para Joel. Profeta Joel, capítulo 3. É depois de Oséias, depois de Daniel, depois de Oséias. Eu vou pedir à irmã Rita para ler versículo 1 e 2 de Joel. Pode ser, irmã Rita? Por favor. Um e 2, capítulo 3, versículos 1 e 2.
Pronto. Vamos ver então. Onde é que se dará esse juízo? No Vale de Josafá, irmãos. Ali no Vale de Josafá, se não me falha a memória, se eu não estiver equivocado, o Vale de Josafá fica entre o Monte das Oliveiras e o Monte Moriá. E ali tem um vale que é conhecido como Vale do Rei ou Vale de Josafá. É interessante nós observarmos que esse juízo será feito com as nações que ali estiverem. Por que que isso acontecerá, irmãos? Porque será justamente ali no Vale de Josafá. Alguém tem alguma ideia de como é que isso vai se desenrolar, ou por que assim será dessa forma? Não? Lembremos-nos que Jesus falou em Mateus 25, quando o Filho do Homem vier na sua glória, na sua majestade. Então fala da manifestação visível do Senhor à terra. Quando é que essa manifestação visível, gloriosa, majestosa do nosso Senhor vai acontecer? Quando? Gato comeu a língua? Quando é que essa manifestação, irmãos, vai acontecer? Pelo amor de Deus. Quando Jesus retornar, irmãos. Não é no arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é uma manifestação restrita para os seus. Mas esse retorno glorioso é no final da grande tribulação. Quando o anticristo invadir ali Jerusalém e for, destruir ali Jerusalém, diz a palavra do Senhor, o profeta Zacarias, fala que ele descerá sobre os montes, na verdade sobre o Monte das Oliveiras, e fenderá o Monte das Oliveiras ao meio e abrirá ali um caminho para que o povo possa escapar. Então, ali naquele momento, se não for uma linguagem, porque na Bíblia também pode ter isso, uma linguagem hiperbólica, ou seja, uma hipérbole, todas as nações estarão representadas ali através dos seus exércitos. Porque as nações se unirão ao anticristo para guerrear contra o Cordeiro lá em Jerusalém. Escatologia, irmãos. Apocalipse nos mostra isso muito claramente. Então, todas as nações estarão representadas ali através dos seus exércitos. Então, quando o Senhor vier, o que é que ele vai fazer? Ele vai matar o anticristo pelo sopro da sua boca. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre direto. Eles inaugurarão a Guerrena, o Guerrenon, ou a Geena. Eles inaugurarão esse lugar. E o que é que vai acontecer com aqueles homens, com aquelas nações que se uniram ao anticristo para poder destruir Jerusalém? Serão julgados. Serão julgados. Vamos lá. Só que ali estará um contingente que irá representar, será representativo. Mas as nações como um todo, cada uma delas serão julgadas pelas obras que elas fizeram. E quais são essas obras? Mateus 25 nos fala. Vamos lá para Mateus 25, volta para lá. Vamos lá. Veja você que o versículo 32 diz que serão reunidas todas as nações. Ok? Versículo 33 diz assim. Vou ler aqui na versão literal. E ele porá em verdade as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, aqueles que têm sido benditos do meu Pai, passai a possuir por herança o participar. Olha a tradução literal como é, interessante. Passai a participar, passai a possuir por herança o participar no reinar. Então, o que é que a gente entende? Tem nações que nesse juízo passarão para o reino milenar.
que existirão nesse governo de Cristo. Então tem nações que, por conta das obras que elas fizeram, e nós vamos ver que tipo de obras foram essas, elas terão a oportunidade de participar do governo de Cristo, de participar do milênio, de servir ao Senhor. Em Zacarias fala que o Egito estará lá, a Síria também estará, fará parte. Não sei se o Brasil fará, né? Espero que sim, né? Mas algumas nações são mencionadas pelo nome, né? São mencionadas, que elas farão parte desse governo que estará debaixo do controle de Cristo e da sua igreja, né? Então, pode falar. Depois do arrebatamento, depois dos 7 anos de tribulação, no final dos 7 anos, quando Jesus vier de maneira física, aí ele vai fazer esse juízo sobre as nações. Então é no finalzinho da grande tribulação. Porque o arrebatamento, para nós que somos pré-tribulacionistas, o arrebatamento acontece no início, no começo ou antes. A igreja sobe e aí o pau quebra aqui na terra, né? Final de 7 anos, quando o anticristo está para destruir Jerusalém, Jesus vem, traz livramento e traz o juízo sobre as nações. Então, pode falar. Quem já morreu será ressuscitado. Quem morreu em Cristo será ressuscitado na ocasião do arrebatamento. Paulo fala sobre isso lá em 1 Tessalonicenses. Nós, os que ficarmos vivos, não precederemos, né, os que dormem. Porque aqueles que dormem, eles serão ressuscitados primeiro. Então a ressurreição dos santos, dos filhos de Deus, acontecerá no começo dos 7 anos, que precedem os 7 anos, ok? Então ali será a ressurreição dos santos. Os outros mortos que não morrerem em Cristo serão ressuscitados no juízo do grande trono branco. Será outro juízo. Mas deu para entender, irmã, a diferença? Deu? Sim. Isso. Sim, existe. Só que, diferentemente da igreja, eles não terão corpos glorificados. Terá esse corpo normal. Esse corpo vai morrer, a vida vai seguir. Mesmo após o arrebatamento não, vamos dizer, mesmo quando o Senhor Jesus implantar o seu governo aqui nessa terra, terão pessoas que participarão desse governo, mas que não terão seus corpos arrebatados. São aqueles que conseguiram sobreviver às catástrofes apocalípticas que virão ao mundo. Então essas pessoas vão continuar com suas vidas aqui, normais, naturais, vão continuar, vão casar, vão gerar filhos, vão ter família, vão ter descendência, normal. A igreja estará com o corpo glorificado, céus e terra, a igreja, né, terá esse privilégio. Israel será a principal nação da terra. Para lá todos os povos, 3 vezes ao ano, terão que subir, principalmente na festa dos tabernáculos. Cristo vai governar fisicamente, olha que eu estou enfatizando, fisicamente, em Jerusalém, né? E a vida, irmãos, vai continuar. A vida não vai parar. Vai continuar. Pessoas sobreviverão que não colocarão a marca da besta, não serão marcadas pelo anticristo. Muitas delas vão sobreviver às catástrofes. Deus vai providenciar o escape para elas. E elas terão o privilégio de entrar no governo milenar de Cristo em vida. E ali elas vão poder casar, vão poder reconstruir suas famílias, seus lares, suas casas, tudo vai ser refeito. Só que agora o governante supremo é o Filho de Deus. E vai ser um reinado de paz, coisa que o mundo não conhece. Vai ser um reinado pacífico. Deve ter algumas atrocidades cometidas? Deve ter, porque o profeta Isaías fala sobre isso. Sobre essas atrocidades. Aquele que pecar, né, morrerá com 80, aquele que morrer com 80 anos será tido por jovem. Tem lá, não separei os versículos especificamente, mas Isaías fala sobre isso, né?
que aquele que pecar morrerá jovem, com 80 anos de idade, 80 anos será tido por jovem, porque a longevidade durante o governo de Cristo ela vai ser aumentada. Não sei se será como foi lá no começo, depois do pecado de Adão, que os homens viviam 900 anos, 700 anos, não sei dizer se será esse nível, mas que vai haver um aumento na longevidade, vai. E a terra será repovoada. Porque, irmãos, o que vai acontecer nos últimos dias, nos últimos 7 anos de história dessa presente era, não vai ser fácil não, irmãos. Bilhões de pessoas morrerão. Morrerão por causa de pragas, morrerão por causa das guerras, morrerão porque esse mundo vai estar um lixo, tudo contaminado, a água vai ficar amarga, os homens não conseguirão nem beber água, morrerão por conta de ataques de demônios, aqueles que sairão do abismo atacarão, se bem que na verdade ali fala que os homens desejarão a morte e não encontrarão, mas serão atormentados, então muita coisa vai acontecer, né? Então vai ter um morticínio terrível. Em Apocalipse fala que a quantidade de sangue que será derramada vai chegar nos freios dos cavalos. Onde é que fica o freio do cavalo? Aonde? A irmã Tamira, na boca. Então veja você a altura de derramamento de sangue que vai ter, né? Até a boca dos cavalos, até o freio dos cavalos. Então, irmãos, não vai ser algo bonito, não vai ser algo bom, não vai ser legal estar aqui quando tudo isso acontecer. Claro que Deus pode prover vai prover o livramento, vai prover sim, claro. Mas se você puder ir na primeira leva, é melhor, né? Não queira pagar para ver o que é que vai acontecer. Não queira pagar para ver, porque outras pestes virão pior do que o coronavírus. E outra coisa, quem aceitar a marca da besta, é caixão e vela, irmão, não tem mais escapatória. Vendeu a alma para o maligno. É literalmente caixão e vela. Não tem mais o que ser feito por essa pessoa. E a palavra de Deus nos diz que os homens terão chagas, tumores horríveis. Aqueles que aceitaram a marca da besta, que muito provavelmente é algo espiritual, com certeza é algo espiritual, mas terá algo de físico também, será uma coisa física e espiritual, e que essa marca da besta, ela provocará chagas terríveis nas pessoas que aceitaram. Então vai ser assim um período muito difícil, a gente não tem ideia do que é. Quando a gente lê a história, isso para quem gosta de ler, aconselho aos irmãos a lerem história, e nós vamos ver lá o morticínio que aconteceu durante a Segunda Grande Guerra Mundial, o Holocausto, coisas que precederam a Segunda Grande Guerra, o Holodomor, lá no leste europeu, e tantas outras atrocidades que aconteceram, né? A gente olha para figuras como Hitler, como Stalin, como Mussolini, que mataram indiscriminadamente milhões de pessoas. Irmãos, isso não vai ser nada perto do que o anticristo vai fazer. Esses homens foram meros protótipos. O espírito da besta estava ali com ele, mas não estava em sua plenitude. Mas quando o anticristo se manifestar, esse espírito da besta, esse filho da perdição, vai estar na sua plenitude, no seu poder máximo. E se com Hitler fez o que fez, né, não tendo toda essa liberdade de atuação, imagine quando ele tiver total liberdade para poder atuar. O que é que não será feito no planeta Terra? Então, é nesse aspecto que ocorrerá, né, após isso, que ocorrerá o juízo das nações. Eu não vou dar continuidade, irmãos, porque realmente o tempo avançou muito. Mas até aqui, como introdução, está dando para pegar o fio da meada? Está dando para entender?
E a gente vai entrar nisso, isso vai mexer muito com a escatologia, ok? E a gente vai entrar nisso de maneira mais profunda. Mas o texto base está lá em Mateus 25 e a gente vai usar outros textos para poder apoiar. Joel, capítulo 3, versículo 1 e 2, e o versículo 12 e 14 também, que nós não lemos. Mas o mundo está realmente para mergulhar em um período terrível, 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 terrível. E a gente não sabe. Outra coisa, irmãos, essas coisas a gente deveria falar no domingo à noite, porque a igreja está mais cheia e mais como uma escola bíblica. Existe uma outra guerra que vai acontecer. Essa guerra vai acontecer. E é mais provável até que ela aconteça do que a Terceira Guerra Mundial. Por que eu digo que é mais provável? Não vou dizer mais provável, mais certa que essa outra guerra aconteça do que a própria Terceira Guerra Mundial. Porque essa outra guerra, ela é mencionada na Bíblia. A Terceira Guerra Mundial não, é uma especulação nossa. Né? Que é a guerra de Gog e Magog. Ezequiel 38, já ouviram falar? Ezequiel 38? Ouviram falar não, né? Já leram? Ezequiel 38? Sim ou não? Vamos lá. Ezequiel 38, já estou fechando, viu? Vou encerrar aqui o assunto, porque fala da guerra de Gog, que é o príncipe de Magog, contra Israel. Alguns estudiosos, alguns especialistas, eruditos, tanto cristãos quanto judeus, muitos, não há unanimidade, mas muitos apontam para a Rússia. Para a Rússia, como sendo Gog, como sendo a terra de Magog. E aí eles têm toda uma fundamentação para poder falar sobre isso, que é príncipe de Meseque, Meseque lembra a palavra Moscou, e uma série de coisas. Tem toda uma explicação para isso aí. Nessa guerra de Ezequiel 38, Gog e Magog, o que é que vai acontecer? Os exércitos de Gog e Magog, eles irão para a fronteira de Israel, ali na fronteira norte, que é conhecida como as colinas de Golã. Essas colinas de Golã, Israel tomou na Guerra dos 6 Dias. Pertencia a Israel lá no passado, mas aí como Israel ficou terra sem dono, a Síria tomou posse e na Guerra dos 6 Dias, Israel retoma as colinas de Golã. E é uma área estratégica muito forte, porque ali desce a água do Monte Hermon. E a água naquela região é um item precioso. A água derrete e ela enche o Rio Jordão, o Mar Morto, vem de lá essa água. Ok? Daquela região. Então Israel tomou o controle. E é uma região de intenso conflito. Vira e mexe tem alguma coisinha acontecendo ali. E a última declaração, uma das últimas declarações do presidente russo, Vladimir Putin, ele disse que não reconhece Israel como detentora das colinas de Golã. Lembre-se que teólogos e sábios judeus também, como o Gaon de Vilna, séculos atrás, e teólogos atuais, eles diziam que, muito provavelmente, Gog e Magog sejam a Rússia. E agora o presidente russo está dizendo que não reconhece as colinas de Golã como território de Israel. A Rússia, enquanto está tendo esse movimento lá na Ucrânia, que está chamando a atenção do mundo, a Rússia está fazendo movimentações lá na Síria, que é a fronteira norte de Israel. Isso não está sendo falado na mídia. Ela está levando exércitos lá para a Síria. Ela já tem, está levando mais. E outra coisa, não somente a Rússia, mas o Irã, que é inimigo declarado de Israel, já tem várias bases militares lá na Síria. E está levando armamento pesado do Irã para a Síria.
E a gente está olhando para a Ucrânia. Tá certo, tem que olhar mesmo e orar e tal. Mas algo está acontecendo lá. Quando você vai olhar a profecia de Ezequiel 38, você vai ver algumas nações envolvidas. E ali é mencionado o Irã, né, que é a Pérsia está lá com outro nome. A Rússia está lá. E outras nações fazendo parte. O que eu achava estranho nessa profecia de Ezequiel, achava estranho não. O que eu achava difícil, não impossível, viu, irmão, mas difícil, é que na profecia, se não me falha a memória, fala de Gomer. Fala de Gomer. E Gomer é a Germânia, a Alemanha. Germany, né? Em inglês, né? O nome da Alemanha não é Alemanha, é Germany, né? Germânia. Eu falei, meu Deus, a Alemanha está lá na Europa. O que é que a Alemanha tem a ver com essa região? Assim, né? E hoje a gente percebe que por conta de um erro estratégico da chanceler Angela Merkel, no ano de 2011, isso é geopolítica, viu, irmãos? Profecia tem a ver com geopolítica, tem a ver com história e com geopolítica. E ela tomou uma atitude depois do desastre de Fukushima, lá no Japão, aquela usina, né, que por conta do tsunami causou uma catástrofe ali naquela região de Fukushima. Ela tomou uma decisão de desativar todas as usinas nucleares da Alemanha. E aí o que foi que ela fez? Fechou um convênio com a Rússia. O Nord Stream 2, que é o gasoduto russo, que leva gás natural da Rússia, que a Rússia é um grande produtor, uma grande produtora, e o Wesley está por dentro. Pronto, amém. Continue nessa pegada. Que leva o gás natural da Rússia para a Alemanha, para quê? Por que a Alemanha precisa? Porque lá é frio. E eles precisam aquecer, usar o gás para diversas coisas, e um objetivo, dentre outros, é o aquecimento dos lares, das casas, é através de gás natural. A Rússia já deu um ultimato para a Alemanha. Se vocês se envolverem na guerra contra a Ucrânia, nós vamos cortar o vosso suprimento de gás natural. Não? Soluço. E a Alemanha disse o quê? E aí você vê uma coisa muito estranha acontecendo. Desculpa, soluço, irmãos. Prender a respiração. E aí você vê algo muito estranho acontecendo. Porque, obrigado, Léo. Verdade. Você vê algo muito estranho acontecendo. Porque quando uma nação faz parte do Tratado do Atlântico Norte, da OTAN, ela tem a obrigação de se envolver na guerra. Só que a Alemanha já disse que ela não tem interesse nisso. E aí está meio contraditório isso aí, porque existe o artigo 5 do Tratado de Roma, que fala sobre essa defesa mútua das nações em caso de guerra, em caso de uma das nações ser atacada. Então você vê a Alemanha dizendo, não me envolva nos seus problemas, eu não quero participar dessa guerra. Se a Rússia fizer uma incursão, um ataque a Israel, muito provavelmente ela deve pressionar a Alemanha com algumas justificativas. Obrigado, Léo. Tá demais. Com algumas justificativas para fazer com que a Alemanha vá ajudá-la. Até então eu não conseguia enxergar essas coisas, mas à medida que você vai vendo as notícias, você vai lendo, você vai perceber que pode ter um meio da Rússia forçar a Alemanha a atacar Israel juntamente com ela, como está na profecia de Ezequiel 38. Então, irmãos, esses são os dias que nós estamos vivendo.
Ezequiel 38 fala que Gog vai invadir Israel por conta da riqueza que tem lá. Ele vai de olho nas riquezas. Ali em Israel, na região da fronteira, foi descoberta uma montanha, Monte Eilat. O nome do monte é esse, o Monte Eilat, que tem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares em ouro nessa montanha, no Monte Eilat. Poderosíssimo fertilizante tem ali na região do Mar Morto, que se fosse retirado, ele poderia gerar mais de 4 trilhões de dólares. Só na região do Mar Morto. Veja você, um pedaço de terra, um paizinho, tamanho de Sergipe. Olha quanta riqueza, né? Cumprindo a profecia, né? Terra que mana leite e mel, né? Está lá. Então, assim, isso está criando água. Israel tem água. As águas do Monte Hermon. Tem rios subterrâneos também, né? Então isso está criando olhos, enquanto o mundo está de olho na Ucrânia, porque realmente é algo real, mas uma movimentação está acontecendo do lado de lá. Se vai ser deflagrada agora a invasão, Gog, Magog, não sei, mas que as coisas estão se movimentando para isso, estão. E aí eu gosto muito da pergunta que eu via o irmão Dino e a Francisco fazer, ele cita, se não me engano, o profeta Isaías. E ele sempre, de vez em quando ele usava essa menção. Atalaia, a que hora nós estamos da noite? Igreja, a que horas nós estamos da noite? É algo para se pensar, viu, irmãos? Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar.